uma dica para tu achar o último livro da Bíblia, tá bom? Livro do Apocalipse. Pega a tua Bíblia, folheia ela lá pelas últimas páginas, você vai encontrar o livro de Apocalipse. Capítulo 2, quem achou, diga amém. Vamos ler? Diz assim, versículo 1 em diante. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava num princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Só frisar o versículo 4, vou ler novamente. Esse é o versículo da palavra, diz assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Glória a Deus. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Pai, amigo Espírito Santo, nós necessitamos ouvir a tua voz e nós sabemos, ó Pai, da tua presença nesse lugar. A tua presença, Deus, nós podemos senti-la nesse lugar, Jesus. E eu quero te pedir essa noite, Pai, fala conosco, Deus, através da tua santa palavra, Deus. Amigo Espírito Santo, eu me coloco em um lugar, Pai amado, de apenas instrumento, Deus, como um canal onde o Senhor passa, Deus, para falar com a igreja, Deus. Fala, Deus, através da minha vida, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, Pai. É isso que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Você pode dizer amém para Jesus? Você pode dar um aplauso para Jesus? Você pode sentar, tá bom? Em nome de Jesus, pode sentar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Está feliz com Jesus? Que benção. Eu também estou feliz com Jesus. Ainda mais quando nós vamos para a casa do Senhor. A casa de Deus, ela tem um poder de renovar nossas forças, tá bom? A casa de Deus, tá? Ainda mais quando nós estamos na presença de Deus, sentimos a presença de Deus e nós presenciamos algumas coisas que Deus ele faz na casa dele. Eu estava ali vendo as crianças dançando aqui e eu ficava pensando, meu Deus, como é bom essas crianças na idade que elas têm, tá na frente de uma igreja adorando a Deus. Por quê, pastor? Porque isso está marcando a infância dela. Isso está fazendo com que ela perceba que esse lugar de altar é o lugar que Deus quer que ela permaneça para toda a vida dela, né? E aí nós vemos as crianças adorando e eu fico ali olhando. A Bíblia fala que o verdadeiro louvor ele sai da boca das crianças. Sabia disso? É tanto que a Bíblia fala que até para entrar no reino dos céus, se você não se tornar como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. Então quando tu vê uma criança aqui, às vezes dançando, e eu sei que a coreografia delas não são aquela coreografia padrão, né? Enquanto uma vai para lá, outra vai para cá, enquanto uma vai para frente, outra vai para trás. E às vezes nós fica até rindo, mas eu fico, meu Deus, eu fico imaginando Deus recebendo essa adoração, essa é a verdade, tá bom? Quem dera nós nos tornássemos assim como crianças para adorar a Deus. Sabia disso? Quem dera. Pode ter certeza que nós ganharíamos muito, tá bom? Deus ele tem uma palavra para o nosso coração essa noite. E eu quero que você absorva essa palavra. Dentro do versículo 4,
do capítulo 2 de Apocalipse, ele fala a uma igreja que é a igreja de Éfeso. E ele elogia a igreja, falando que a igreja é uma igreja que trabalha muito, uma igreja que faz muitas obras, faz muita missão, né? Uma igreja perseverante, em outras palavras, uma igreja em atividade. Mas no versículo 4, ele dá uma palavra de correção para a igreja, porque até mesmo você já entendeu que com Deus, a Bíblia fala que Deus ele corrige aqueles a qual ele ama. Então, às vezes, uma correção de Deus não quer dizer que Deus ele está sendo mal conosco, mas quando nós recebemos uma correção de Deus, nós temos que levantar a nossa mão aos céus e agradecer. Por quê? Porque é sinal do amor dele para a nossa vida. O ruim é quando Deus ele não nos corrige mais. O ruim é quando Deus ele não nos fala para nós mudarmos a direção que nós estamos vivendo na nossa vida. Mas enquanto Deus ele está falando assim, olha, tu está fazendo isso e está errado, não faça, vá para esse lugar, vá para esse rumo. Enquanto Deus, em outras palavras, está puxando a nossa orelha, nós temos que levantar a nossa mão e agradecer a Deus. E um dos puxões de orelha que Deus deu nessa igreja de Éfeso, ele fala assim, olha, eu tenho contra ti, porém, que você abandonou o seu primeiro amor. Pastor, o que seria abandonar, pastor, o primeiro amor, pastor? O que seria isso? Todos aqui que um dia aceitaram Jesus, teve um início da tua caminhada cristã. Por exemplo, eu aceitei Jesus 15 anos atrás. Deixa eu te falar como é que foi um pouquinho do meu início, da minha caminhada cristã. Quando eu aceitei Jesus, primeiro, eu aceitei Jesus em um culto onde o pregador não chamou ninguém para aceitar Jesus. E quando terminou aquele culto, eu me desesperei. E eu falei para mim mesmo assim, não, eu não posso sair dessa igreja hoje sem receber Jesus na minha vida. É tanto que depois do culto eu chamei uma obreira da igreja que eu conheci e falei, me leva até o pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ele esqueceu de chamar, eu estava ali na cadeira só esperando, quando ele falasse assim, quem quer aceitar Jesus, eu ia sair correndo. E ele não chamou ninguém para aceitar Jesus nesse culto. Mas depois do culto eu aceitei Jesus, para a glória de Deus. E a verdade é que depois daquela experiência, eu dobrei meu joelho, o pastor orou pela minha vida e eu fui para minha casa. Mas depois daquela experiência de receber Jesus como meu Salvador, a minha vida, ela começou a mudar. Pastor, começou a mudar em que sentido, pastor, ela começou a mudar? Porque antes de eu aceitar Jesus, eu era um ímpio como qualquer outro. O meu desejo era estar com os meus amigos na esquina da minha casa, jogando sinuca, né, batendo papo, bebendo. Esse era o meu desejo antes de aceitar Jesus, como qualquer desejo de qualquer ímpio lá fora, tá bom? Em outras palavras, desejo de praticar pecado. Mas quando eu aceitei Jesus, nasceu dentro de mim uma fome que tempos depois eu fui entender o que era aquela fome. Pastor, mas qual é essa fome? Nasceu uma fome de buscar a presença de Deus, nasceu uma fome de ler a palavra de Deus, nasceu uma fome de orar, nasceu uma fome de estar na casa de Deus, cultuando a Deus e adorando a Deus. É tanto que quando eu lembro do meu início da caminhada cristã, quantas foram as vezes que eu chegava na igreja, a igreja não tinha sido nem aberta ainda, e eu ficava lá fora esperando algum diácono chegar para abrir a igreja. Mas eu fiz isso diversas vezes, em um tempo que a nossa igreja, ela tinha culto todos os dias tinha uma programação lá no culto, lá na igreja, mas eu queria era mais, essa é a verdade, eu queria era mais, tá? E é tanto que eu lembro, nasceu uma fome no meu coração de ler a palavra. Meses que tinha aceitado Jesus, e eu aí com essa fome, eu lia a palavra,
e quanto mais eu lia a palavra, mais eu queria lê-la. Parece que a Bíblia, e a Bíblia fala que é isso também, ela é uma comida, mas é uma comida muito saborosa. Quanto mais você se alimenta dela, mais vontade dá de se comer ela. A Bíblia é desse jeito. A mesma coisa também foi com a oração, a mesma coisa. Mesma coisa. Nós íamos para a vigília que o nosso pastor fazia lá os sábados. E nós orávamos, e quanto mais eu orava naquele tempo novo convertido, dava vontade de orar mais. Dava vontade de orar mais. E o evangelismo da igreja, lá na igreja sede, era 2h da tarde do domingo. E 2h da tarde do domingo é aquele sol quente, meu irmão. Aquele sol que você fica pretinho no sol. E quando dava 1h30, eu estava na minha casa, sabe que eu pegava minha bicicletinha e ia lá para frente da igreja sede, porque 2h da tarde ia ter o evangelismo no sol. Mas eu ia muito feliz, eu ia muito alegre. Pastor, o início da caminhada cristã, ele é o primeiro amor? Ele é o primeiro amor. Quando alguém aceita Jesus, pelo menos era para ser, depois eu me aprofundo aqui um pouco mais, mas pelo menos pessoas da minha época, há 15 anos atrás, quando alguém aceitava Jesus, essa pessoa, ela se destacava no meio da congregação, sabe como? Porque ela estava faminta e com muita fome de querer Deus. Quando um jovem aceitava Jesus há 15 anos atrás, ele queria saber de Bíblia, queria saber de oração, queria saber de jejum, queria saber de vigília, queria saber de monte. Esse era o papo no meio de novo convertido há 15 anos atrás. E eu lembro que quanto foram as vezes eu me reunia com jovens que tinham também ali aceitado Jesus na época que eu, e outros também mais velhos, e nós passávamos horas e horas e horas falando sobre Bíblia. E quanto mais nós falávamos sobre Bíblia, mais nós queríamos conversar sobre a Bíblia Sagrada. Era um amor, uma paixão por Jesus. Pastor, isso é o primeiro amor? Isso é o primeiro amor. Pastor, foi isso que Deus aqui, na carta à igreja de Éfeso, puxou a orelha dessa igreja dizendo assim: olha, você perdeu o primeiro amor. Foi esse puxão de orelha que Deus ele deu aqui na igreja, dizendo assim: olha, você começou bem, mas no meio da caminhada cristã, você deixou as distrações, você deixou o mundo, você deixou as atividades tomarem o tempo que lá no início você separava apenas para Deus. Eu tenho medo, essa é a verdade. Eu como pastor, eu posso falar isso que eu sou pastor, e eu observo isso. Eu observo pessoas hoje, na geração presente, nos anos 2022, 2021 passado, eu tenho percebido pessoas que têm entregado a vida para Jesus, e essas pessoas parece que não têm tido o primeiro amor. Eu vejo pessoas entregando a vida para Jesus, e elas entregam a vida para Jesus em uma noite de domingo, e não passa um mês, 20 dias, essas pessoas já estão distantes de novo da presença de Deus, estão já desviadas. Ou eu vejo pessoas que aceitam Jesus hoje nas nossas igrejas, e elas até permanecem na igreja, mas essas pessoas, elas nunca tiveram um amor e uma paixão louca por Jesus. Eu nunca vi essas pessoas orarem com frequência. Essas pessoas não são bons de Bíblia, porque elas não leem a Bíblia. Essas pessoas não sabem o que é jejuar. Essas pessoas não sabem o que é passar uma madrugada falando com Deus. Pastor, essa é a experiência que o senhor está tendo na geração presente? E me preocupa, essa é a verdade. Eu como um pastor me preocupa quando eu vejo alguém aceitando Jesus e parece que não está passando pela fase do primeiro amor. A fase do primeiro amor é uma fase que você quer Deus.
acima de todas as coisas. Você quer Deus. Pastor, por que é tão importante, pastor, passar pelo primeiro amor? Por que é tão importante, pastor, eu um dia ter aceitado Jesus e eu ter sido uma pessoa de oração, de palavra, de jejum, de subir monte? Por que isso é importante, pastor? Por quê? Sabe por que isso é importante? Isso é importante para te trazer lembranças na tua memória. Existe um versículo na Bíblia que diz dessa forma: trazei à memória aquilo que me dá esperança. Vou te falar, experiência minha. Sabe aqueles dias que parece que eu não estou tão legal espiritualmente, parece que a minha vida espiritual parece que ela está lá embaixo, está na reserva. Essa experiência é minha. Sabe qual é a forma que eu uso para que o meu tanque ele seja cheio novamente? Eu lembro das vezes que eu passava horas e horas lendo a Bíblia, passava horas e horas orando a Deus, e aquilo era um santo remédio para que a minha vida espiritual fosse lá em cima novamente. Aí sabe o que eu faço? Eu trago à memória aquilo que um dia eu fiz e eu coloco agora em prática no meu dia chamado hoje. E é um santo milagre. O meu tanque da reserva, ele começa a encher, e agora eu começo, ele fica lá na ponta, transbordando. Por quê, pastor? Porque eu lembro do tempo que eu buscava ao Senhor, e eu sei que quando se busca ao Senhor, Deus ele fortalece as minhas forças. Bom, essa experiência é minha. Por exemplo, se eu estou um período da minha vida ruim de oração, estou meio ruim de oração, experiência é minha. Sabe o que eu faço? Eu tenho um tablet, que lá, eu tenho grupos lá que tem milhares de livros, milhares de livros. Eu pego meu tablet e eu começo a procurar livros só sobre oração. Só sobre oração. E agora eu vou ler sobre oração. Aí logo após eu vou no meu celular, tem um aplicativo chamado YouTube. Aí eu vou nesse YouTube e agora eu vou ouvir pregação. Eu vou ouvir pregação sobre oração. Experiência minha. É um santo remédio para minha vida de oração ir lá em cima novamente. Por quê, pastor? Eu quero que a nossa igreja possa entender que você tem que ser apaixonado por Deus. Sabia disso? Sabe qual é o medo hoje? Meu medo como pastor é pastorear pessoas que pensam que vão para o céu e chegar naquele grande dia, eles não irem para o céu. Isso me deixa triste aqui como pastor. Pastor, isso te deixa triste? Deixa. Porque eu tenho visto, a verdade é que existem pessoas que elas vivem no mecânico. Existem pessoas que se acostumaram com o ambiente da igreja. Eu não sei se você sabe, mas eu já falei em muitos cultos aqui. Apenas o ato de você ir até a igreja não quer dizer que você seja um salvo. Não quer dizer. Apenas o ato de você às vezes ir na célula não quer dizer que você seja um salvo. Não quer dizer. A salvação ela requer muito mais de ti. A realidade é uma coisa que eu sempre criei sobre ir morar com o Senhor. Primeiro, aqueles que um dia vão morar com Deus têm que conhecer Deus aqui e hoje. Se você não conhecer Jesus aqui num tempo chamado hoje, não espere passar uma eternidade do lado dele, porque você tem que convir comigo. A coisa mais chata é você passar 2 horas, 3 horas, 4 horas perto de uma pessoa que primeiro você não conhece e às vezes você não tem assunto com aquela pessoa, se torna algo chato. Imagine você dentro de uma sala com um desconhecido, e você tem que passar lá
4, 5 horas dentro dessa sala com essa pessoa, e a pessoa às vezes é ruim de papo, e vocês não conseguem conversar. Sabe qual é o clima? É desconfortável, é ruim, meu irmão. Diferente seria você passar, por exemplo, 4, 5 horas dentro de uma sala com alguém que você conhece, que é teu amigo. Essas 6 horas para você, se você passa perto de uma pessoa que você gosta de estar perto dela, isso parece 10 minutos. Porque lá você conta piada, lá você ri, lá você se diverte, lá você conta da tua vida para aquela pessoa, e o tempo passa voando, voando. Seria a mesma coisa para os casados aqui. Se você lembrar do início do teu relacionamento com teu esposo, com a tua esposa, você vai perceber que o início, lá no início quando você estava no telefone com o teu esposo, com a tua esposa, que hoje é, mas lá no início do teu namoro, sabe o que vocês faziam? Vocês passavam horas e horas e horas conversando. Horas e horas. E a conversa às vezes se alongava pelas madrugadas. E quando acabava a ligação, você mandava a mensagem. E quando se encontrava vocês dois, meu irmão, o tempo que vocês ficavam juntos eram umas 6 horas, mas parecia que eram alguns minutos. E sabe o que vocês queriam? Ficar mais tempo juntos. Por quê? Porque vocês estavam courteando, em outros para vocês eram amigos, vocês gostavam de conversar um com o outro. Tu sabia que para passar uma eternidade ao lado de Deus, o relacionamento que você tem que ter com Ele, primeiro, é um relacionamento semelhante ao início de namoro, que é aquele relacionamento onde você quer a todo momento ouvir a voz da amada e do amado, e às vezes você passa 6 horas ao lado daquela pessoa, e você quer estar mais tempo do lado daquela pessoa. Com Deus tem que ser da mesma forma. E eu vejo hoje pessoas que elas não aguentam passar 20, 30, 1 hora na presença de Deus e está falando que quer ir morar no céu. Deixa eu te falar uma coisa, se tu for para o céu vai ser uma chatice. Sabe por quê? Porque tu vai estar perto de uma pessoa que tu nunca conheceu, tu nem conhece. Nem gostava de estar perto dele quando tu estava aqui na terra. Pastor, então para mim ir para o céu, o meu relacionamento com Deus tem que começar aqui na terra? Tem. Você tem que gostar de passar tempos na presença de Deus. Porque senão, eu vou te ser bem sincero, é um nível que você pode nivelar a tua vida espiritual. Pastor, eu não sou um cara aí muito de passar tempo na presença de Deus, conversando com Deus, não. Opa, já é um nivelamento espiritual para você entender que provavelmente você não vai passar uma eternidade do lado dele. Por quê? Porque você não gosta. Porque você não gosta. E é chato passar uma eternidade ao lado de alguém que nós não gostamos. É chato. O divertido é ficar do lado de uma pessoa que nós gostamos. O divertido é ficar do lado de um amigo, de uma amiga. E onde é que entra o primeiro amor aí, pastor? O primeiro amor, ele entra com Deus nesse ponto. A tua vida de relacionamento com Deus aqui na terra tem que ser uma vida de relacionamento que você ame, se apaixone por Deus. E vou ser bem sincero por você, o teu amor tem que ser muito maior do que o amor pelo teu esposo e pela tua esposa. Imagine uma pessoa no teu coração aí, na tua mente, que você ame muito ela. Você pode imaginar a tua filha, o teu filho, você pode imaginar o teu casamento, teu esposo, a tua esposa. Se você imaginou, o amor que Deus ele quer é um amor superior a esse que você tem por essa pessoa. Sabia disso? É um amor sacrificial. E eu quero essa noite deixar para a nossa vida uma coisa. Deus ele quer que nós passamos pelo primeiro amor.
Para quê, pastor? Para que se um dia o nosso azeite espiritual abaixar, nós possamos lembrar do primeiro amor que um dia nós passamos com Ele. E sabe o que nós vamos fazer? O Apocalipse 4 ele recomenda, ele fala assim, olha, lembra-te de onde caiu, arrependa-se e pratica as obras que você praticava no princípio. É somente para isso. É para você lembrar, lembrar de onde caiu. Porque a verdade, vou ser bem sincero com você, qualquer pessoa que a vida espiritual dela começa a desandar, ela sabe aonde foi a causa. Às vezes é um pecado, às vezes é uma mágoa no coração, mas qualquer pessoa que começou querer desviar da presença de Deus e a sua vida espiritual diminuiu, essa pessoa sabe aonde foi a causa. E às vezes são pequenas coisas, mas a verdade é que pequenas pedras, elas fazem nós tropeçarmos. Uma pedra grande no meio do caminho, quando eu estou caminhando e eu avisto uma pedra grande, eu me desvio dela. Agora uma pedra pequena, eu não consigo às vezes ver ela, e eu passo, tropeço e caio no meio do caminho. Então qualquer pessoa que pega um desviado e pergunta dele, aí por que tu saiu? Ele vai ter um motivo. Ele vai falar, eu saí por causa disso, por causa, eu saí por fulano de tal. Ou se ele for bem sincero, ele vai falar, não, eu saí porque eu estava em pecado. Eu vou ser bem sincero por você aqui. Eu já vi muito motivo de pessoas por ter saído de igreja. Eu já vi pessoas falando que saiu magoado da igreja por fulano de tal. Eu já vi pessoas que falam que saiu da igreja porque ficou chateado com o pastor, com a pastora, ficou chateado, com alguma coisa na igreja. Eu já vi vários motivos, tá? Pessoas que um dia saíram aqui da igreja porque no dia de Santa Ceia, eu, pastor, não chamei a igreja para se consertar. E a irmã saiu falando para todo mundo, eu saí porque o pastor um dia não chamou nós para orar e consertar, e eu fui embora da igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esses motivos é tudo mentira. É tudo mentira. Pode ter certeza. Tu sabe qual é o real motivo de uma pessoa abandonar Jesus e sair da igreja? Vou te falar. Pecado. Pecado, está em pecado. Está pecando escondido e não quer falar. Está fazendo alguma coisa e não quer falar para a esposa. Está fazendo alguma coisa na rua e não quer falar para o líder, não quer falar para o pastor. É pecado que faz uma pessoa desviar da igreja. Pode ter certeza disso. Aí a pessoa não quer expor o seu pecado e fala, não, saí da igreja porque fulano de tal me magoou, é por isso que eu saí da igreja. Não. Só querendo encobrir o real motivo. Mas eu quero essa noite, que se tiver pedras pequenas, atrapalhando o meu relacionamento e o teu relacionamento com Deus, sabe o que Deus ele manda eu e você fazer? Tire essas pedras do teu caminho. Tire. Deus está aconselhando a igreja aqui, lembra-te de onde caiu. A Bíblia fala que Deus ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Se eu te dissesse que o ato de se arrepender diante de Deus deveria ser para nossa vida que somos crentes, deveria ser uma cultura. Uma cultura. Porque todos nós aqui temos falhas. E o arrependimento ele tem que estar lado a lado de nós. Porque a verdade é que o reino dos céus ele é feito para os arrependidos. É aquele que arrepende-se do pecado, se arrepende da falha e decide agora se consertar diante de Deus e decide viver uma vida íntegra. Esse arrependimento, os céus são para essas pessoas, tá bom? E uma coisa que Deus ele quer de mim, de você, sabe o que é? Um dia Deus também escrevendo para uma igreja chamada Laodiceia,
E a Bíblia fala que Deus, ele fala para aquela igreja assim: olha, eu estou quase a ponto de vomitar vocês da minha boca. Sabe por quê? Porque vocês não são quentes e vocês não são frios. Vocês são mornos. A pessoa não é nem tão lá em cima, mas a pessoa não está também nem tão lá embaixo. A pessoa é morna. E a Bíblia fala que Deus, ele está a ponto de vomitar quem é morto, quem é morno da boca dele. Em outras palavras, você teria que entender uma coisa: a tua vida cristã, a tua vida espiritual, entenda isso no nome do Senhor Jesus, ela é uma vida que eu como pastor sei que ela é uma roda gigante. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Isso é normal. Mas uma coisa que você tem que entender é que você não deve permanecer lá embaixo por toda a tua vida cristã, não. Vai ter dias que você vai acordar: poxa, eu acordei hoje, eu não estou conseguindo bater a minha meta de oração, estou meio fraco. Mas amanhã, a roda gigante gira e a tua vida espiritual tem que estar lá em cima. Tem que estar lá em cima. Porque eu como pastor, o líder também observa isso, que tem pessoas que eles são, a vida espiritual e a vida cristã deles é aquela vida, vamos dizer assim, nivelada. Nivelada. Ele apenas se acostumou a estar ali no culto, se acostumou ali para a célula, mas essa pessoa não tem uma experiência a mais com Deus. Essa pessoa não tem um crescimento a mais com Deus. A igreja virou uma rotina na vida de muitas pessoas. O relacionamento com Deus virou algo normal. E deixa eu te dizer uma coisa essa noite: o teu relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento que todos os dias tem que ter algo novo. Você tem que receber algo novo da parte de Deus, porque senão você vai ser um morno espiritual dentro da igreja. E morno espiritual, Deus, ele vomita da sua boca. O primeiro amor na vida de um crente, na vida de uma igreja é esse: é que você sobe o monte para falar com Deus. Você não se contenta em ficar ao pé do monte, recebendo palavras da boca de profetas, da boca de pastores, que sobe o monte para falar com Deus e depois vem falar com você. Não. O primeiro amor, você é ousado. O primeiro amor, você toma a atitude de subir no monte e você mesmo falar face a face com Deus. Tu quer que Deus ele faça uma coisa, algo que ele nunca fez na tua vida? Quantos querem aqui? Levanta a mão. Quer? Vou te dar agora a receita para Deus fazer algo na tua vida que ele nunca fez. Sabe o que você deve fazer? Faça algo para Deus também que você nunca fez. No dia que você começar a fazer algo para Deus que você nunca fez, pode ter certeza, Deus ele vai começar a fazer na tua vida algo que ele nunca fez. Agora, se você ficar sempre na mesmice, eu não oro tanto, não leio a Bíblia tanto, não falo tanto com Deus, mas pastor, eu vou na igreja. Cuidado, muito cuidado com essa vida espiritual, porque ela pode te deixar de fora do reino dos céus. Eu falava aqui, eu acho que domingo passado, sobre a parábola das 10 virgens. E algo que me chamou a atenção na parábola das 10 virgens, sabe o que foi? É que a parábola ela fala que tem 5 virgens prudentes, 5 virgens imprudentes. 5, em outras palavras, que buscam muito a Deus, tá? E 5 que busca a Deus assim mais ou menos. Por que, pastor, o senhor fala que busca mais ou menos? Porque a Bíblia fala que todas as 10 tinham azeite na botija. O azeite na Bíblia Sagrada, ele simboliza a presença do Espírito Santo. É uma vida espiritual que vai crescendo. Vai crescendo. E todas as 10 tinham azeite. A diferença é que 5, elas tinham tanto azeite na sua botija, que poderia passar o tempo que fosse, poderia passar tantos anos que fosse, mas quando o noivo voltasse e chegasse, o azeite daquelas 5 prudentes estaria sempre transbordando, estaria ali,
transbordando. Agora, a diferença das outras 5, sabe o que era? É que elas tinham pouco azeite. E quando o noivo bateu a porta, quando o Espírito anunciou, aí vem o noivo, e ele entrou, elas olharam para o azeite e perceberam que tinha acabado. Mas elas tinham antes, mas tinham pouco e não tinham o suficiente. Então você andar com o teu nível de azeite na reserva, ou aquela gotinha, cuidado, pode acontecer de não ser o suficiente para aguentar até o noivo vir. Pode acontecer de não ser o suficiente para esperar Jesus ele voltar. Sabe o que Deus ele quer de mim, de você hoje? Se tiver pessoas aqui que nunca passaram pelo primeiro amor com Deus, pode acontecer. Você nunca foi de oração, você nunca participou de uma vigília na igreja, você nunca tirou um tempo de madrugada para orar a Deus, você nem jejum você nunca fez. Se existe alguém aqui dessa forma, o Deus das oportunidades está te dando oportunidade essa noite de você provar o primeiro amor que Ele tem para a tua vida. Para aqueles que um dia começaram a caminhada cristã e sabe o que é graça, sabe o que é poder, sabe o que é você mergulhar nas páginas da Bíblia e você se transportar lá para os tempos bíblicos, sabe o que é você se ajoelhar e chorar e clamar e se derramar, você sabe o que é isso? Glória a Deus, você já teve experiência. Sabe o que falta apenas para você? Lembra do tempo do primeiro amor? Se arrepende daquilo que tem atrapalhado você ter uma vida espiritual lá em cima. Se arrepende, primeiro se arrepende, mas peça, fala assim: Deus, traz de volta, Deus, esse primeiro amor da minha vida, traz de volta. Sabe por quê? Não é palavra de pastor que queira botar medo, mas nós vivemos sim os últimos dias da igreja na terra. Nós vivemos. Não dá tempo, não tem tempo mais para você ter aquela vida espiritual meia boca. Dá mais tempo não. Não dá tempo para você ser aquele crente normal de apenas chegar na igreja e assistir culto. Não tem mais tempo para isso. Porque é as últimas horas. Tem um relógio que está nos noticiários aí. Um relógio que foi, isso aí nem... já mudou para dízimo e oferta, glória a Deus. Tem um relógio que o pessoal, eu não sei onde está esse relógio, mas eu estava vendo a reportagem um dia desse. Ele é um relógio apocalíptico. E ele conta quantos minutos, quantos segundos faltam para a terra se acabar. Não é nem coisa de crente, é coisa de pessoas, tá bom? De fora da igreja. Esse é um relógio apocalíptico. E eles falam: olha, a terra não vai durar mais tempo do que isso. E esse relógio, acho que é lá desde 1500, eles vão mudando o ponteiro desse relógio. E um dia desse, eu estava vendo a reportagem e os caras falando assim, os cientistas falando: nós estamos no último minuto do apocalipse. A terra não vai mais aguentar. E ali eles dão um monte de estudo, é efeito estufa, é o sol, é os mares, tsunami. A terra vai acabar. Eu fico imaginando, se o ímpio, cientista ímpio, está percebendo que o tempo de hoje já é o tempo do fim, tá bom? O ímpio está sabendo disso. Agora o crente de dentro da igreja, ele está igual um bobalés, igual um abestalhado, vivendo a vida espiritual dele, barrela, não busca tanto a Deus, e correndo um grande risco, ou de morrer, ou de Jesus voltar e arrebatar a igreja e ele ficar. Porque deixa eu te falar uma coisa aqui essa noite. Eu sei que existem pessoas que elas acham que Jesus ainda vai demorar muito para voltar.
Tem pessoas que elas não vêm para Jesus, porque eu vou te falar bem sincero, se o mundo soubesse que amanhã Jesus voltaria, pense que as igrejas iam ficar abarrotadas. Se o mundo soubesse que amanhã Jesus ia voltar, pense que ia estar uma humanidade toda nas igrejas se arrependendo dos seus pecados. Mas sabe por que não acontece? Porque eles pensam que ainda vai demorar muito para Jesus voltar. É tanto que eu já conversei com pessoas que eles não entregam a vida para Jesus porque eles falam assim: não, estou muito novo. Quando eu for mais velho, aí eu vou para a igreja. Eu já ouvi dezenas de pessoas dando esse motivo para mim. Por que não vai para a igreja? Porque eu estou novo. Quando eu for mais velho, aí eu vou. Tem uns que usam aquela frase, fala assim: não, eu não estou preparado. Quando eu estiver preparado, aí eu vou. Mas todos não vão, por quê? Porque pensam que Jesus vai demorar muito ainda em voltar. Mas se eu te dissesse essa noite que existe duas formas de Jesus voltar para o ser humano. Pastor, existe duas formas de Jesus voltar para o ser humano? É. A primeira forma que Jesus volta é aquilo que a Bíblia fala. Jesus ele virá como um ladrão, não abrir e piscar de olhos. Quando a trombeta de Deus soar, a igreja do Senhor Jesus vai ouvir essa trombeta, e aqueles que ouvirem sumirão, serão arrebatados dessa terra. Isso aqui é uma das formas, tá? Mas existe uma segunda forma de Jesus voltar para o homem e para a mulher. Qual é, pastor? Com a tua morte. Jesus ele está voltando para pessoas todos os dias. Ou o diabo. Pastor, o diabo? É. Porque existem pessoas que morrem em Cristo. Se morrer em Cristo, Jesus voltou para você. Agora, se morrer sem Cristo, sabe quem voltou para ti? O diabo. Existe um filme muito antigo que passava na Rede Globo muito tempo atrás. E eu ficava vendo aquele filme, acho que eu não era nem crente na época, mas me dava medo. É um filme que uma pessoa morria no meio da rua. E quando essa pessoa morria, vinha sombras pretas pegar a alma dessa pessoa. Não sei se alguém aqui lembra da cena desse filme, mas as sombras pretas pegavam a alma dessa pessoa e levavam essa pessoa para o inferno. Mas deixa eu ser aqui um pastor escatológico essa noite. Deixa eu te ensinar também, quebrar aqui uma coisa que pessoas acham e pensam, que não existe inferno. Tem pessoas pensando que não existe inferno, sabia disso? Tem igrejas pregando que não existe inferno. Se tu for, por exemplo, eu falo porque eu sou pastor e tenho que te ensinar. Se tu for na Adventista do Sétimo Dia, sabe o que eles vão pregar lá? Vão falar assim: epa, não existe inferno. Não existe. Só existe céu. Só céu. E aqueles que um dia morrerem em pecado e não receberem Jesus, a única coisa que vai acontecer na vida deles é que eles serão aniquilados da face da terra. Eles vão virar purpurina, eles falam isso. E um dia eu estava conversando com um adventista e ele falando essa doutrina deles para mim. E eu falei assim: irmão, vou te ser bem sincero, essa doutrina de vocês, até humanamente, não precisa nem ir muito para a Bíblia, humanamente ela é sem lógica. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus ele é um Deus justo. E seria, eu falando para a pessoa, seria muita injustiça de Deus. Muita injustiça de Deus. Pessoas que passaram uma vida toda em pecado, bagunçando, blasfemando, cuspindo em Deus, uma vida toda virando as costas para Deus. E quando essas pessoas morressem, não existiria nenhuma condenação para elas. Aí eu até falei para ele assim, falei: então não vale a pena estar na igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é um caminho de renúncia. Eu tenho que renunciar a um monte de coisa para me ser salvo. E tu está falando que o ímpio,
que pratica todos os desejos da carne dele, não vai acontecer nada, só vai sumir da face da terra. Não, isso é muito injusto. Aí eu fui para a Bíblia. Não, a Bíblia fala do inferno. E deixa eu te falar, a Bíblia fala que o inferno é um lugar onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Mas deixa eu te dizer uma coisa essa noite sobre o inferno. Outra doutrina que pessoas têm pregado por aí, a adventista prega isso, que quando uma pessoa morre, ela vai para o sono da alma. Sono da alma. Ela está em um lugar que eu não sei aonde, mas está esperando o juízo de Deus. Pastor, essa doutrina é verdadeira? Não. Pela Bíblia Sagrada, não. A Bíblia fala que quando alguém morre, segue-se o juízo. Se eu te dissesse que nesse momento, nesse exato momento, existem pessoas sofrendo no inferno pelos seus pecados, você acreditaria? Pastor, existem pessoas nesse momento no inferno, sofrendo, agonizando. Existe. Existe uma parábola na Bíblia, uma história na Bíblia, do rico e o Lázaro. Ambos morreram. E a Bíblia fala que o rico foi para o Seol, para o inferno. E a Bíblia fala que lá no inferno, esse rico olhava para o outro lado e via o pai Abraão, e o diálogo deles foi esse: pai Abraão, o Senhor poderia molhar pelo menos um dedo do Senhor na ponta da água e colocar na minha boca, pai Abraão. Eu estou sofrendo, pai Abraão, você poderia mesmo fazer isso por mim, pai Abraão? Olha a agonia desse homem no inferno. O diálogo fala que o pai Abraão fala para ele: epa, quem está aí não pode vir para cá, e quem está aqui não pode ir para aí. Pode não. O diálogo continua. E ele fala assim: pai Abraão, deixa pelo menos eu voltar, pai Abraão, lá na terra, e avisar para os meus parentes, para eles não virem para o lugar onde eu estou hoje, pai Abraão. O pai Abraão olha para ele e fala assim: ei, é lícito a um homem morrer apenas uma vez. Quem está aqui pós-morte não pode voltar lá, tá bom? Não pode. E lá na terra eles têm os profetas, lá na terra eles têm os pregadores para anunciar eles a respeito do inferno. Então não precisa e não dá para alguém sair daqui e voltar lá. É impossível. E deixa eu te dizer uma coisa essa noite. O céu, pela parábola das 10 virgens, é lugar de quem tem botija transbordando. Em outras palavras, é lugar de quem busca a Deus com intensidade, é lugar de quem ora, quem lê Bíblia, quem tem uma vida apaixonada. O céu é lugar para essas pessoas. É para essas pessoas, tá? Agora o inferno, além de ser o lugar para os ímpios, é o lugar também para quem tem pouco azeite. Pastor, em base em que o senhor fala isso, pastor? As 5 virgens não entraram no céu. Elas tinham pouco azeite, um dia acabou o azeite delas. Elas não entraram. Nós temos que olhar para a nossa vida hoje, essa noite, e entender. O nosso nível espiritual com Deus, ele tem que melhorar. Porque se não melhorar, você é um candidato com muita probabilidade, tá bom? De um dia não entrar no céu e passar uma eternidade no inferno. Por quê, pastor? Porque você sempre quis ali estar meia boca e na reserva. Mas hoje, 8h10 da noite, ainda hoje Deus está nos dando oportunidade de falar assim: epa, eu não aceito viver uma vida espiritual rasa, eu não aceito viver uma vida e não conhecer Deus. Não, eu quero ter uma vida espiritual elevada com o Senhor. Se 8h10 de um domingo como hoje você decidir fazer isso na tua vida,
Se 8h15 Jesus voltar, você entra no céu. Por quê, pastor? Porque você se arrependeu, lembrou de onde caiu, tá bom? E o céu é para os arrependidos. E pode ter certeza, tá? Se você andar dessa forma nesses últimos dias, você só vai ter vitória na tua vida, tá bom? E essa noite Deus, Ele tem isso para nós. Eu não quero uma igreja aqui que se acostume a participar de culto, não. Eu quero uma igreja que se apaixone por Jesus. Se você for apaixonado por Jesus, a tua vida na tua casa ela é diferente, tá bom? Você acorda pelas madrugadas desesperado para querer falar com Deus. Você não levanta da tua cama sem antes falar com Deus. A Bíblia, que é esse livro, esse manual de fé, tá? Que está lá na tua casa. Ele é um livro que você come, se alimenta dele, tá? E quanto mais você come, mais você quer comê-lo. É isso que Deus Ele quer para você. E Deus Ele tem isso para a nossa vida. Deus Ele tem isso. Eu não sei quantos segundos falta para Jesus Ele voltar. Eu só sei que falta pouco. Mas eu quero que nós como igreja estejamos preparados para recebê-lo. E como se prepara, pastor? Conhecendo o teu noivo. Conheça ele. Se você conhecê-lo, pode ter certeza, o teu casamento com esse noivo vai ser muito feliz. Fique de pé essa noite em nome de Jesus.